E aí ele fala que ele conhece o Espírito Santo que é mais alto que Deus. E aí ele se deslumbra com isso e aí ele resolve o quê? Dar um fim na vida dele. Aí ele se joga para as feras do campo, para as feras comer ele e matar ele. Só que aí um anjo, o anjo do conhecimento, aparece e fala: Zostrianos, o que que você está fazendo? Você está louco? Por que que você quer tirar a sua vida se você ainda tem muitas pessoas para você salvar? Porque você alcançou o conhecimento, você acha que você não precisa ajudar os outros a alcançar esse conhecimento divino? E aí ele traz esse questionamento. Aí o anjo fala para ele: então eu vou te levar para o universo, para tudo, para que você conheça tudo que existe acima e depois você vai voltar. E aí ele fala: depois você vai voltar para uma outra raça, em um outro momento, para explicar isso, que existe algo além desse Deus, desse mundo. E aí ele fala que ele entra numa carruagem, numa nuvem de luz, e ele ultrapassa junto com esse anjo todos os céus dos arcontes. E os arcontes não conseguem vê-lo, porque nós, para quem é agnóstico, já entende que existem os arcontes. Esse universo do caos aqui é dominado por esses 13 arcontes, o Yadabaoth e os 12 filhos dele. E aí ele passa e eles não conseguem vê-lo, nem detê-lo. E aí essa parte dessa luz ele começa a chegar nas regiões superiores. E aí aqui da onde eu vou passar é onde ele já ultrapassou os céus dos arcontes, e aí onde ele está sendo batizado, e ele começa a tomar as formas dos anjos que estão além, que estão acima. E aí eu vou ler aqui já para vocês terem essa compreensão. E aí ele fala assim: quando ele disse aqui, o anjo fala para ele, né? Quando ele disse isso para mim, muito rápida e alegremente subi com ele para uma grande nuvem de luz. Lancei meu corpo sobre a terra para ser guardado por glórias. Eu fui resgatado de todo mundo e dos 13 éons nele, e seus seres angelicais. Eles não nos viram, mas seu arconte ficou perturbado com a nossa passagem, pois a nuvem de luz é melhor do que qualquer mundana. Sua luz é inefável. Com força fornece luz, guia os espíritos puros como um salvador espiritual e uma palavra intelectual, não como aqueles no mundo, com matéria mutável e uma luz perturbadora. Então eu soube que o poder em mim estava colocado sobre as trevas, porque ela continha toda a luz. Fui batizado ali e recebi a imagem das glórias ali. Eu me tornei como um deles. Eu deixei a terra aérea e passei pelas cópias dos aeons. Depois de me lavar 7 vezes na água viva, uma para cada dos aeons, não parei até que vi todas as águas. Eu ascendi ao exílio que realmente existe. Eu fui batizado do mundo. Eu ascendi ao arrependimento que realmente existe. E fui batizado lá 4 vezes. Passei pelo 6º éon. Sempre que fala éon é um universo, tá, gente? Não parei até eu ascendi, estive lá depois de ter visto a luz da verdade que realmente existe, da sua raiz autogerada e grandes anjos e glórias em número. Fui batizado em nome dos divinos autogenes, por aqueles poderes que estão sobre as águas vivas, Mishar e Michels. Fui purificado pelos grandes barfaranjas. Então eles se revelaram a mim e me escreveram na glória. Tornei-me e eu fui selado por aqueles que possuem esses poderes, Mishar, Michels, Seudão, Helenos e Zogenetos. Tornei-me um anjo que enxerga as raízes, e me coloquei no 1º éon, que é o 4º. Com as almas abençoei os divinos, autogenes e antepassado Geradamas. Um olho dos autogenes, o 1º homem perfeito, e 7, e Macha 7, o filho de Adamas, o pai da raça imóvel. E as 4 luzes, aqui uma linha irrecuperável, Miroteia, a mãe, e Profania das luzes. Fui batizado pela 2ª vez, em nome dos divinos autogenes, por esses mesmos poderes.
tornei-me um anjo da raça masculina. Eu estava no segundo éon, que é o terceiro, com os filhos de Sete, e eu abençoei cada um deles. Fui batizado pela terceira vez. Em nome dos divinos autogenes, por cada um desses poderes, eu me tornei um anjo sagrado. Eu estava no terceiro éon, que é o segundo. Eu abençoei cada um deles. Fui batizado pela quarta vez. Por cada um desses poderes, tornei-me um anjo perfeito. Fiquei no quarto aeon, que é o primeiro, e abençoei cada um deles. Aí eu procurei, e eu disse, com poder sobre eles de outra forma nos relatos dos homens, e esses são seus poderes? Ou são esses, mas seus nomes são diferentes? Existem almas diferentes de outras almas? Por que as pessoas são diferentes umas das outras? O que é e de que forma eles são humanos? O grande governante do alto, Altroneus, disse-me, você está perguntando sobre aquele por quem você passou? E sobre esta terra aérea, porque ela tem um modelo cósmico? E sobre as cópias de Aeon, quantas existem? E por que eles não estão com dor? E sobre o exílio e arrependimento e a criação dos Aeons e do mundo, que realmente... Aqui tem umas partes que está recuperável. O grande governante do alto, Altroneus, disse-me, a terra aérea veio a existir por uma palavra, mas são os gerados e os perecíveis que ela revela por sua indestrutibilidade. Em relação à vinda dos grandes juízes, eles vieram para não experimentar a percepção e para serem incluídos na criação. E quando eles se depararam com ela e vieram através dela as obras do mundo, eles condenaram seu governante à morte, porque ele era um modelo do mundo e uma origem da matéria gerada da escuridão perdida. Quando Sofia olhou para eles, produziu a escuridão, pois ela está ao lado, que é um modelo aqui. Tem umas partes aqui recuperáveis, duas linhas recuperáveis. Para ver qualquer um dos eternos, ele viu um reflexo. Em relação ao reflexo que viu nele, ele criou o mundo. Aqui está falando do Arconte e Adabalf, como ele criou o mundo, vendo o reflexo nas águas, quando a Sofia e o primeiro homem aparecem para reprovar ele. Com um reflexo de uma reflexão, ele trabalhou na produção do mundo. E então até o reflexo pertencente à realidade visível foi tirado dele. Mas a Sofia, um lugar de descanso foi dado em troca de seu arrependimento. Assim não havia nela nenhuma reflexão prévia, pura em si mesma, de antemão. Depois de já terem surgido por meio dele, ele usou sua imaginação e produziu o resto, pois a imagem de Sofia estava sempre se perdendo porque seu semblante enganava. Mas o Arconte fez um corpo concernente ao maior, para baixo, quando eu vi para o coração, perfeito através dele, como ele revelou a destruição do mundo por sua imutabilidade. É da seguinte maneira que as cópias dos Aeons existem. Eles não obtiveram a forma de um único poder e glórias eternas que eles possuem, e eles habitam nos tribunais de cada um dos poderes. Mas quando as almas são iluminadas pela luz nelas, e pelo modelo que muitas vezes nasce nelas sem sofrimento, ela não pensou que viu o eterno, o bem-aventurado, cada um sozinho, cada luz de arrependimento. Almas são localizadas de acordo com o poder que têm em si mesmas. As inferiores são produzidas pelas cópias. Aqueles que recebem um modelo de suas almas ainda estão no mundo. Eles surgiram após a partida dos Aeons, um por um.
E eles são removidos um a um da cópia do exílio para o exílio que realmente existe, da cópia do arrependimento para o arrependimento que realmente existe, e da cópia de autogênese para os autogenes que realmente existe. O restante, aqui tem uma linha recuperável, 3 linhas recuperáveis. Abençoou o Deus acima, os grandes éons, os caliptos não nascidos. Boa noite, Maria. Tudo bem? Estou continuando o livro Os Ostrianos hoje, para depois colocar no canal. Se tiver dúvida, vocês perguntam, gente. Para mim, isso aqui é tudo muito simples de entender. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar aí que eu vejo. Aqui, os caliptos não nascidos, o grande protofano masculino, a criança perfeita que é superior a Deus, e seu olho pigeira a damas. Eu invoquei o filho da criança Efezeque. Ele ficou diante de mim e disse: ó anjo de Deus, ó filho do Pai, o homem perfeito, por que você está me chamando e perguntando sobre essas coisas que você sabe, como se você fosse ignorante deles? E eu disse: já perguntei sobre a mistura. É perfeito e dá. Aqui tem algumas partes em reticência que foram perdidas. Há poder que tem aqueles que recebemos o batismo. Esses nomes são diferentes e por que um de outros nomes são diferentes? Aqui tem 3 linhas irrecuperáveis, então vai pular. Ele disse: Zostrianos, ouçam, estes, as primeiras origens são 3, porque eles apareceram em uma única origem do Barbelo, Aeon. O Aeon de Barbelo é o da Sofia, é o da mãe do universo. Não como algumas origens e poderes, nem como um de uma origem e poder. É para todas as origens que eles surgiram. Eles fortaleceram todos os poderes, eles surgiram daquilo que é muito melhor do que eles. Estes 3 são existência, bem-aventurança e vida. Seus companheiros, aqui também está reticências, e uma água de cada um deles, portanto, as águas são perfeitas. É a água da vida que pertence à vitalidade, na qual você agora foi batizado nos autogenes. É na água da bem-aventurança que pertence ao conhecimento que você será batizado em protofanes. É a água da existência que pertence à divindade, os caliptos. Agora, a água da vida existe em relação ao poder, aquele pertencer à bem-aventurança em relação à existência. Aquele que pertence à divindade em relação à existência. Mas todas essas autoridades, aqui também tem algumas partes em reticências e 4 linhas irrecuperáveis. Existência como ele está nela. Ele não apenas estava habitando no pensamento, mas ele também, eles que é um ser da seguinte maneira: para que este mundo não fosse infinito e sem forma, ele colocou um sobre ele. Mas para que ele pudesse se tornar algo, o verdadeiramente jovem cruzou com o que é seu. Portanto, existência é com o filho que ele está localizado, com ele que ele busca, ele que ele cerca em todos os lugares da verdade. Leva aquele que a atividade, a vida, a palavra dele também. Aqui tem 5 linhas recuperáveis, está bem fragmentado, que continua. E o poder está com a essência e existência do ser, quando a água existe. Mas o nome com que se lavam é uma palavra da água. Então a primeira água perfeita do poder triplo dos autogenes é a vida da alma perfeita, pois é uma palavra do Deus perfeito, enquanto que o Espírito invisível é uma fonte deles todos. Assim, os demais são do conhecimento, conforme a sua semelhança. Mas aquele que se conhece
com que espécie e o que viveu uma vez convive e ele é a vida. No torna-se ilimitado no seu próprio nome. Aqui tem 4 linhas irrecuperáveis, está em reticências, por isso que eu parei um pouco. Aqui volta. Ele realmente existe. É ele porque se limita. Ele se aproxima da água de acordo com este único poder e a semelhança da ordem. A grande mente invisível masculina, o protofano perfeito, tem sua própria água, como você verá quando chegar à casa dele. Este também é o caso dos calíptos ainda não nascidos. De acordo com cada um, existe uma entidade parcial com uma primeira forma, para que assim se tornem perfeitos, pois os aeons autogerados são 4 entidades perfeitas. Os indivíduos dos perfeitos, eles como indivíduos perfeitos, e o aeon dos autogenes, para todos perfeito masculino. Para o Deus perfeito, o triplo macho, o indivíduo perfeito. Aqui tem 5 linhas irrecuperáveis. Perfeito, aquele que existe segundo uma forma, uma raça, um todo e uma diferença parcial. Este também é o caso da rodovia de subida, que é mais alta que perfeita e caliptos. O autogênes é o principal arconte de seus próprios éons, e anjos como suas partes, pois aqueles que são os 4 indivíduos pertencem a ele. Eles pertencem ao 5º aeon juntos. O 5º existe em um. Os 4 são o 5º por parte. Mas esses 4 são completos individualmente porque tem um. Também aqui o triplo masculino individual, pois ele é um. Deus, a invisível protofanes, mente masculina, que existe. Aqui tem 6 linhas irrecuperáveis. 20 partes vivas e perfeitas. Esse livro está bem fragmentado, mas vai chegar a parte das almas imortais, que é a parte mais interessante aqui que eu quero chegar para vocês para explicar. Sobre o todo e a raça perfeita, e aquele que é mais elevado do que o perfeito e abençoado. O autogerado Caliptos preexiste porque ele é uma origem dos autogenes, um deus e um antepassado, uma causa dos protofanes. Um pai das partes que são suas, como pai divino, ele é conhecido de antemão, mas é desconhecido, pois é um poder e um pai de si mesmo. Portanto, ele é órfão. O invisível triplo poderoso, primeiro pensamento de todos estes, o espírito invisível, é uma essência que e a existência existem. Aqui tem 3 linhas irrecuperáveis. Existem neles, todos eles em muitos lugares. Eles estão em todos os lugares que ele ama e deseja, mas não estão em nenhum lugar. Eles têm capacidade para o espírito, pois são incorpóreos, mas são melhores do que o corpóreo, do que incorpóreos. Eles são indivíduos com pensamentos vivos e um poder de verdade, com aqueles mais puros do que estes, visto que, com respeito a ele, são mais puros e não são como os corpos que estão em um lugar. Acima de tudo, ele tem necessidade em relação ao todo ou a uma parte. Portanto, a forma de subida é pura. Aqui tem uma linha recuperável, depois mais 3 linhas, um monte de linha recuperável. Então ele disse: como então ele pode conter um modelo eterno? O general intelecto compartilha quando a água autogerada se torna perfeita. Ela o conhece e todos eles é uma água protofânica. Se alguém se une a todos estes, uma é aquela água que pertence aos caliptos, cuja imagem ainda está nas eras, para compreender individualmente todas as partes. Elas são aquelas do todo onde está o conhecimento. Eles separaram daquele a quem eles se conheciam e da comunhão uns com os outros. O todos e todos estes quando na lavagem de autogenes. Aqui tem 5 linhas perdidas.
Ele aparece para ele, isto é, quando alguém sabe como ele existe para ele e como ele tem uma comunhão com seus companheiros, ele se lavou na lavagem de Protofanes. E se na compreensão da origem destes, como todos eles aparecem de uma única origem, como todos os que estão unidos vêm a ser divididos, com aqueles que estão divididos se unem novamente. Que? Por que você não lê os... Não entendi, Francisco. E na compreensão da origem destes, como todos eles de uma única origem, como todos os que estão unidos vêm a ser divididos, como aqueles que estão divididos se unem novamente. E como as partes se unem aos todos e às espécies e tipos, se alguém entende essas coisas, já se lavou na lavagem de Caliptos. Por que a gente não lê os evangelhos? Eu leio os evangelhos, sim. Todo dia eu leio o evangelho aqui. Você fala os da Bíblia? O de Marcos, João, Lucas e Mateus? Porque todo mundo lê. Todo mundo já lê. Todo mundo já... Se você vai na igreja há 10 anos, 20 anos, você já leu. Agora, os livros gnósticos, os evangelhos perdidos que proibiram as pessoas de ler por 2000 anos, aí ninguém lê. Aí eu sou o único que lê, né? Tem que ser diferente. Mas é porque tem muita coisa que não está na Bíblia que eu trago aqui para as pessoas sobre Jesus e sobre o universo e sobre Deus. E aí quem quiser ler, quem não quiser, siga os pastores, como é que é? Silas Malafaia lá, eu vi um vídeo dele brigando com alguém lá, o povo briga e faz essas coisas e também não fala muito do evangelho não. Mas eu só leio livros aqui, tá, gente? Que esse livro aqui ele foi encontrado em 1945 e não faz parte da Bíblia, por diversos motivos que também tem postado aí, mas podem fazer pergunta, gente. Esse livro é muito difícil de entender, eu tô colocando aqui para as pessoas que já conhecem, depois vou postar e se vocês tiverem dúvida, vocês falam. E aqui essa parte, até Maria, essa parte, ele tá falando que quando você conhece a sua origem, quando você sabe de onde você veio, que existe uma origem primordial, que é essa força que eu falo, que é o espírito invisível, aí que você entende, você está na lavagem do protofanes. Protofanes, proto é o inicial. Quem é a força inicial? Então, quando você, o próprio agnose é o conhecimento. Então, quando você conhece, ele fala assim, ele apareceu para ele. Quando alguém sabe como ele existe para ele, quando você sabe, conhece como Deus, o Espírito Invisível existe para você, que você é um com essa unidade que forma os átomos, que é essa unidade do universo, e como ele tem comunhão com seus companheiros, que ele sendo um, ele se une a tudo, que a gente chama pleroma, os companheiros, e todo o universo que é o todo, aí você se lavou na lavagem de protofanes, você alcançou um batismo do conhecimento da origem do universo, que é o protofanes. E na compreensão da origem destes, como todos eles aparecem de uma única origem, e como quando você compreende que de uma única origem, igual o Big Bang aconteceu, de um único ponto, tudo surgiu. Como todos os que estão unidos vêm a ser divididos, e mesmo tudo surgindo de uma única coisa, eles se dividem em várias matérias, em diversas matérias, formas da matéria, como aqueles que estão divididos se unem novamente, que tudo vai voltar para o ponto inicial e retorna para a matéria primordial, esse é o ponto. Como as partes se unem aos todos e às espécies. Tipo, se alguém entende essas coisas, já se lavou na lavagem de Caliptos. Aí é que você já recebeu esse batismo do Caliptos, que são os íons do Espírito Santo, que são os íons da Sofia. Esses são os Caliptos do conhecimento, que são universos que a gente chama de íons. Então, todo esse conhecimento que eu trago aqui é para que você entre nesse batismo e alcance esse poder. De acordo com cada um dos lugares, um tem uma porção dos eternos e ascende como ele, puro e simples. Ele é sempre um, aqui está em reticências, tal. Sempre, ele é puro pela simplicidade, que ele está falando que o poder do universo, do Pai que criou todo o universo, ele é simples, igual a matéria primordial é simples, não é um monte de coisa. Oi, Andréia, tudo bem?
Tô continuando lendo o livro Os Ostrianos aqui, eu não consegui fazer na semana, hoje falei, vou fazer pelo menos uma horinha que eu tenho, que é melhor fazer meia hora por dia do que 2 horas num dia só, e às vezes eu não tenho tempo, mas já tô numa parte boa aqui, amiga. E aí essa parte aqui ele está falando dessa simplicidade. Então sempre que você tem o conhecimento e você alcança o conhecimento da origem primordial do universo, que não é um criador, mas é aquele que gera, que emana a energia de si mesmo, que é o espírito invisível que gera o Pai. E aí do pai e da mãe vem o filho, o Salvador. E aí sim, o Salvador vai criando as coisas. E aí você entende essa divisão e ao mesmo tempo que tudo vai retornar para sua origem, você alcança a gnose, são esses batismos. E aí ele fala, ele está cheio de existência e de um Espírito Santo. Que ele é simples e ele se converte no Pai, gera o Pai, e aí ele está cheio dessa existência, que é o Pai com o Espírito Santo, que é a Mãe. Não há nada dele fora dele. E tudo isso é muito interessante. Eu até postei um vídeo esses dias de um menino falando, questionando, acho que ele é crente, não sei, ele questionando, se Deus ele é tudo, nós estamos dentro de Deus. Tipo, e é esse o conceito do gnosticismo. A gente não acredita num Deus fora. Tipo, vai ter um velho lá de barba branca que está ali me julgando. A gente acredita que nós estamos dentro de Deus e nós somos uma célula de Deus. É igual meu órgão, imagina se eu fosse Deus. Os órgãos que estão em mim, dentro de mim, o sangue lá, as células, os átomos, eles estão dentro de mim. E a gente é um pontinho dentro dele, não tem nada fora dele. Esse universo, tudo que a gente faz está dentro dele. Não existe nada fora, como se meu corpo fosse todo esse universo. Então esse é o conceito aqui que eles falam. Não há nada dele fora dele. Ele pode ver com sua alma perfeita aqueles que pertencem ao autogênes, com sua mente aqueles que pertencem ao triplo macho e com o seu Espírito Santo aqueles que pertencem a protofanes. Ele pode aprender sobre caliptos através dos poderes do espírito de quem eles surgiram em uma revelação muito melhor do que o espírito invisível. Do que não. Em uma revelação muito melhor do espírito invisível. Então aqui ele está falando. Ele pode ver com sua alma perfeita. Quem é que alcança a gnose? Nós com nossa alma perfeita, nós poderemos aprender e entender como nós pertencemos ao autogênes. Autogênes é autogerado, que não foi gerado por ninguém, simplesmente existe. Com sua mente, aqueles que pertencem ao triplo macho, que o triplo macho é o ponto primordial, que é o pai, a mãe e o filho. Com seu Espírito Santo, aqueles que pertencem a protofanes, que é o ponto inicial, que é o proto, que é o filho, que é Jesus. Ele pode aprender sobre caliptos através dos poderes do espírito de quem eles surgiram em uma revelação muito melhor do espírito invisível. Então sempre Deus vai mandar as glórias para você para trazer esse conhecimento para você sobre o espírito invisível, que o espírito invisível está acima de Deus. Por que um Deus que cura e faz o impossível deixaria que alguém o tirasse da Bíblia? É que assim, eu vou tentar resumir aqui um ponto. A Bíblia foi um livro escolhido por 400 anos depois de Cristo, essa Bíblia aqui de King James ainda, acho que depois de 1600, depois do protestantismo que foi terminado de escolher, porque os catolicismos tinham 72 livros, 73, e aí em 1611, aí Martim Lutero lutou lá contra as indulgências e escolheu alguns livros e falou, esse daqui a gente não gosta, os luteranos escolheram, depois veio a igreja anglicana. Então a Bíblia não é a palavra final de Deus, assim, vamos dizer, como eles colocam. Assim, quando eu era crente, ou quando eu era criança, as pessoas me falavam assim, a Bíblia é a palavra única de Deus, nada pode ser tirado nem colocado. E aí eu até coloquei um vídeo do Apocalipse esses dias, um texto que eu fiz,
que o Apocalipse, que está escrito isso daí, no livro de Apocalipse está escrito assim, se alguém colocar um A, um tio a mais dessa palavra, dessa profecia, acrescentar uma letra nessa profecia ou tirar, será amaldiçoado. É mais ou menos isso. Só que não está falando da Bíblia toda, está falando do livro do Apocalipse. Porque é um livro, isso é uma coletânea de livros. Aí no Apocalipse é o último. E esse Apocalipse, que é o último, ninguém tinha colocado. O pessoal não queria colocar ele, porque ele fala mal da Igreja Católica. Então, como você vai colocar um livro que vai falar que a Igreja Católica é a grande prostituta que está nos Sete Montes? Então, eles não queriam colocar esse livro. E aí foi o último a colocar, um dos últimos, né? Depois aí colocaram alguns. Mas então, quando você fala assim, como Deus permitiu, tal. Primeiro que quando a gente fala Deus, os gnósticos, a gente fala dos arcontes, tá? Então esses Deus que está aqui no Velho Testamento, Deus dos judeus, ele que quis que a Bíblia tivesse assim, entendeu? Para manipular as pessoas, para as pessoas viverem na ignorância. Que Jesus, ele veio para abolir a lei do cristianismo, não, do judaísmo, abolir a lei, ele veio para cumprir e para tirar a necessidade de você seguir aquela lei de anjos, dos arcontes que aprisionam as pessoas na religiosidade. Então, no Apocalipse, ele tem esse ponto, mas é do livro do Apocalipse. Então, eu não posso pegar o Apocalipse e tirar ou eu acrescentar uma palavra no livro do Apocalipse, que a profecia é essa. Agora, da Bíblia, o pessoal coloca aqui, tira livro, bota livro, coloca, interpreta. E os crentes, se você vai nas igrejas, eles pregam mais o Velho Testamento que o Novo Testamento. É corrente do Muro de Jericó, é fogueira santa de Israel para Abraão. Falam de Abraão, de Davi, mas poucos eles falam de Jesus. Eles pregam mais os dízimos lá que está em Zacarias, em, sei lá, qual que é a passagem do dízimo, André, que fala? É a dos gafanhotos lá? Não é Zacarias, é no outro lá. Ai, é Zacarias mesmo, eu acho. Tem um lá, Malaquias 3:10. Só prega isso. Se você vai na igreja todo dia, vai pregar Malaquias 3:10. Deixa eu ver se eu lembro ainda. Eu podia pedir um dízimo aí, hein? Vamos ver. 3:10. Ok. Vós sois amaldiçoados com uma maldição. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Imagina Deus. Não, agora eu vou pregar a Bíblia agora. Imagina Deus, se fosse o pai de Jesus, né? Mas não é, né? Mas se fosse o pai de Jesus falando assim, né? Que pai de Jesus não é amor. Jesus fala, não existe ninguém bom. Alguém fala assim para Jesus, você é bom. Aí ele fala, eu não sou bom não, bom é só o pai. Então o pai é o único que é bom e é amor. Aí você imagina um Deus que é amor falar assim, ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. E é isso que o povo prega na igreja toda a vida. Eu ia na igreja todo dia, já sabe pregar até decorei. 20 anos que eu não sou crente. E ainda sei, ó. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes toda esta nação. Então Deus, sendo dono do ouro e da prata, alguém consegue roubar ele. Que você fez a pergunta falando, como Deus permite que alguém tire algum livro da Bíblia? Ele deixou alguém roubar ele. Aí fala assim, trazei todos os dízimos para o armazém, que haja mantimento na minha casa, porque ele não consegue dar mantimento próprio para a casa dele. Você falou na questão que é tipo assim, ele faz milagre, ele cura, por que ele não conseguia dar comida para os sacerdotes? Aí as pessoas tinham, porque isso aqui dízimo não é dinheiro, tá, gente? Isso dízimo e oferta e os negócios tal, eles pegavam as primícias, aí eles pegavam as primeiras coisas da colheita. Aí tipo assim, tem um milho lá a colheita, mas também eles pegavam os animais. Aí pegava e ia sacrificar. Se você pecasse, você tinha que sacrificar um boi, uma vaca. Então, você sendo o pai, se fosse o pai de Jesus, você fala assim, manda matar um monte de boi para os outros comer e também para me adorar e pegar o sangue. E, sabe, é feio. Eu não ia gostar de ver isso daí. Eu até imagino isso daí. Quando eu vejo uma galinha na esquina, já fico com dó lá, que o povo joga as galinhas. Então, é isso que eu tento trazer aqui para as pessoas, essa capacidade de ler a Bíblia com um raciocínio lógico também. Você não tem que ter uma fé cega. Se alguém te prega uma coisa, você fala, mas por quê? Se Jesus fala que Pai é amor,
e que o pai é bom, por que o pai está falando que vai amaldiçoar as pessoas porque ela não deu, não dinheiro, não deram o dízimo e a oferta, não deu uma pomba lá para ele, uma ovelha, uma cabra. E aí tá falando, ó, e provai-me agora com isso, diz o Senhor dos exércitos, que é dos exércitos, para matar todo mundo, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu. Então tá condicionado, ele só iria abrir a janela se o povo desse dinheiro ou coisa para ele. Então é meio essa condição que as pessoas colocam. E derramar sobre vós uma bênção. Primeiro ele fala que amaldiçoa, depois ele é bênção. Então do mesmo Deus vem a maldição e a bênção, você percebe? Não é o que o diabo que vai amaldiçoar, é o Deus deles. Aí depois ele fala, não, mas se você me dá dinheiro que eu te dou dinheiro, entendeu? Tipo, me dá. É mais ou menos aí. Aí, sobre vós uma bênção. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, aqui é os gafanhotos. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o fruto dos campos. E aí ele vai contando aqui. Mas tipo, esse é o último livro do Velho Testamento. Então, são algumas coisas que a gente questiona aqui. Então não tem como eu falar para você, olha, todos os livros da Bíblia são ruins. Não, eu gosto de ler Isaías lá, tem o Espírito Santo fala algumas coisas lá, usa os profetas, eles têm algumas revelações do terceiro céu, algumas coisas que depois eu entro em detalhes. Mas os livros gnósticos não foram colocados e foram expulsos por quê? Porque eles tiram a necessidade de ter uma igreja manipulando as pessoas ou um Estado manipulando as pessoas. Todo o meu trabalho aqui é para tirar as pessoas da escravidão de uma sociedade que te escraviza e que te força a seguir regras e doutrinas e ser, não escravizado, manipulado, você fica preso. Porque se você vai numa igreja, seja evangélica, católica, ou não, se você for praticante de uma religião, seja quem é mormon, seja quem é o que é, e você vai ficar preso àquilo que aquele grupo, qualquer grupo, se você for numa academia fazer parte do grupo de dança, você vai seguir as regras daquele grupo. Então qualquer coisa que você fique em grupo é muito ruim. Se eu fizer um grupo aqui, mesmo gnóstico, todo mundo vai querer, o Anderson não pode agir dessa maneira porque ele é o líder. Aí você vai tentar ficar me imitando. Você já viu na Igreja Universal? Todo mundo se parece. É muito engraçado. Os bispos lá da TV, quando você olha na TV, eles falam igual o Bispo Macedo. Eles pegam o jeito dele e fazem uma cópia. É tipo uma cópia. Eles ficam como se fosse cópia. Eles ficam como se fosse. Mais que eu fale mais, mas é uma troca. Agora, se é uma multidão, não é troca de ideia. É igual alguns políticos. O povo senta, o cara tá em cima e tá falando, todo mundo tá aceitando, porque você acha que porque o cara tá acima de você ali num púlpito, ele sabe o que é o melhor para você. E aí você acaba tendo e perdendo sua vida. Por quê? Porque você quer ir pra praia e você não vai porque, eu vou pra igreja todo domingo, eu não posso ir pra praia porque eu não posso perder um culto. Aí você vai lá, trabalha ainda de obreiro como um escravo pro cara enriquecer, que as pessoas fazem você vender até bala no farol para arrecadar dinheiro pra igreja, mas não é para ajudar os pobres, é para fazer com que eles sejam mais ricos. Aí o cara tá lá pagando um aluguel, contratando... Pra mim, assim, resumindo, a nossa vida tem que ser livre. E Jesus veio para trazer a liberdade. Ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. E aí, porque ele brigava com os fariseus e ele chamava suas raças de víboras. Por isso que eu não tenho medo de falar aqui, falar mal de religião, porque eu sou contra todas as religiões. Ponto. Eu vou até fazer um slogan disso. Deus além da Bíblia já é o primeiro, agora o outro é contra todas as religiões. Porque o que nós dizemos não é religião, gente. É modo de vida, é uma filosofia. Você escolhe como você vive, você lê, você interpreta do seu jeito, você vive na tua casa do seu jeito, você busca Deus dentro de você, você medita e ninguém pode falar. Se você falar para mim, Anderson, você não pode fazer isso, aquilo, eu falo, onde está? Quem é? Quem é meu líder? Quem é que vai falar? Só Deus. Deus está dentro de mim, Ele é o guia. Ele sabe o meu coração, sabe o que eu faço e não, e Ele que me guia. Agora, quando as pessoas vivem numa regra, numa religião, as pessoas colocam se você vai usar camisinha ou não, se você vai ter filho, aí um monte de gente com um monte de filho, coisa. Aí fala, você não pode fazer algo antes do casamento. Aí o cara não tem casa, a casa só casa sem ter
com 20 anos, 19 anos, um monte de criança casando, sem conhecer a pessoa, aí vai o quê? Tem um monte de filho, depois separa ou depois vive infeliz porque não viveu uma escravidão de regra de coisas de 2.000, 3.000 anos atrás que hoje já não encaixam mais. Você tem que ser racional. Jesus não está preocupado com essas coisas. Você é espírito, você não é o corpo. Ah, porque eu vou beber um vinho, porque eu vou ir no barzinho com meus amigos conversar. Não tem aqui, não tinha barzinho naquela coisa. Viver no mundo ou na carne, aquilo não é isso. O que é você viver no mundo ou na carne, tudo é o mundo aqui. Mesmo se você falar para mim, olha, eu vou na igreja todo dia, eu vou falar, você está no mundo. Porque a maldade, a inveja, qualquer coisa vai estar na igreja ou vai estar no barzinho. Às vezes tem mais inveja e briga na igreja do que num bar. Isso eu posso comprovar. Porque quando eu ia na igreja de herói, inveja tá lá. Onde eu expulsei demônios dos outros. Ah, essa história eu já contei, que eu acho. Gente, eu tenho mais 5 minutos. Um dia quando eu era da Renascer, eu tinha uns 15 anos. Eu tinha uns 15. Aí eu ia na Renascer, a gente ajudava os moradores de rua, tipo de terça e quinta, fazer umas coisinhas, e depois eu ia na casa de uns amigos meus orar pelas pessoas. O pessoal fazia umas filas lá e eu orava. Eu era cheio do Espírito Santo ainda, já tinha, né? Muito poder. E aí eu fui na casa e tinha um grupo de pessoas que me seguiam, assim, que andava comigo, assim, eu ensinava eles e tal. E aí a menina pediu pra eu orar por ela, que era a sobrinha do amigo meu que era dono da casa. Aí eu orei por ela, falei, Jesus, Jesus. Aí ela caiu assim com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. E aí veio um amigo meu, vou falar o nome que ninguém vai saber, um Alessandro, um amigo meu, e ele sempre andava com a gente, ia nos eventos de avivamento que a gente ia, Catch the Fire, que vinha o pessoal de Toronto. E aí ele caiu, só que quando ele caiu, ele não caiu tipo, no chão, assim, cheio do Espírito Santo. Tipo, porque quando você tá cheio do Espírito Santo, você fala em língua, você fica lá em uma outra situação. Ele caiu e ficou fazendo um barulho estranho. Aí eu olhei assim, aí o Espírito Santo falou, é um demônio isso aí, pode tirar. Aí eu fui e falei, Espírito Santo, amarra esse demônio aí. Aí ele ficou de coisa assim, botou a mão pra trás, aí eu falei, em nome de Jesus sai, porque tinha muita gente pra orar, e eu falei, em nome de Jesus sai, e pedi pro Cristiano, pro pessoal levar ele lá pra sala, que eu acho que eu tava no quarto, era no quarto. Aí beleza, aí continuei orando pelas pessoas, esse dia foi legal. Aí continuei orando pelas pessoas e tal, e aí do outro lado eu ouvia uma voz falando assim, você não pode me expulsar, você não pode me expulsar porque você está em pecado, você não pode me expulsar porque você tá em pecado. Aí eu, na época eu não pecava, né, porque eu achava que existia o pecado assim, né, ainda, mas eu era bem rigoroso assim nessas coisas. Aí eu falei, oxe, eu não tenho pecado, o que esse demônio tá falando assim? Aí eu fui lá, né, na sala ver. E era bem grande a sala dele, assim, da casa dele, a mãe dele, o pessoal tava lá. E aí tava lá esse meu amigo Cristiano tentando expulsar o demônio que entrou de novo no Alessandro, meu amigo, no outro meu amigo. Aí o Cristiano entrava e falava, em nome de Jesus, sai o demônio. Não, você não pode me expulsar, eu não vou sair, você tá em pecado. Aí o demônio falou assim pra ele, você tem mágoa. Você tá em pecado que você tem mágoa do Anderson. Aí eu olhei pra ele assim e falei, oxe, tem mágoa de mim, é? Aí ele, não é de você não, é do outro Anderson, que era um Anderson que era da igreja também. Era chato pra caramba, né? Mas eu não tinha mágoa. Aí ele foi e falou, você não pode, que você tem mágoa. Eu falei, sai daí, Cristiano. Aí eu falei, demônio, como é que você entrou nele? Por que você entrou de novo? Aí, essa aqui vai ser meio tenso falar aqui que o pessoal vai me xingar. Aí eu olhei pra ele, né? Falei, como é que você entrou de novo? O que você fez? Aí ele olhou e falou assim, não, você vai me mandar embora agora, só que quando a mãe dele vai lá, tá lá no centro espírita, eu mando ela dar um chá pra ele. Aí quando ele chega todo dia à tarde, ela vai dar uma bolacha e um chá que eu mando ela dar pra ele, eu posso entrar nele e dominar a vida dele de novo. Aí eu falei, tá, você me contou como é, então eu vou pedir pra ele não tomar mais. E aí eu falei, em nome de Jesus, Espírito Santo, amarra ele e tal. E aí ele chorou um pouquinho lá e eu mandei embora. Aí eu falei, Alessandro, toda vez que você chega em casa, sua mãe te dá um chá, te dá isso aqui? Ele, dá, e minha mãe faz assim e tal, ela cuida bem de mim. Eu falei, não, ela não tá cuidando bem de você não, o mal. Porque eles acham que não é mal, né? Quando você vai
Eles tomam a forma de pessoas para enganar as pessoas, fingindo que são espíritos bons, mas na realidade são espíritos obsessores, demônios que estão matando ali a pessoa aos poucos, e a própria mãe não sabe. Ela imaginava que era algo bom que estava dando para o filho dela, para abençoar o filho dela, e na realidade estava trazendo isso. Ele era uma pessoa bem inquieta, assim, mais que andava com a gente, ele não conseguia soltar tal. E aí aconteceu. Então o que eu quero dizer com essa história de 20 anos atrás, aí, mulher não tem esse negócio de aprender a fazer exorcismo, não. É igual eu te falei. Eu vou explicar para vocês mais uma vez, a última vez, que eu tenho 2 minutos. Quem tá aqui na Terra é o Espírito Santo. É simples, gente. É tipo... Agora eu vou ler a Bíblia. É João 14, 15 e 16. Jesus falou assim: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ó. Aqui. 15, João 15, 25. Mas isso aconteceu para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Eles me odiaram sem motivo. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Quem dá testemunho? O que é dar testemunho? É você fazer aquilo que Jesus fazia. Se eu sou testemunha de Cristo, eu vou dar testemunho de Jesus. Por isso que ele fala, eu dou testemunho do Pai porque eu faço a vontade do Pai. O Espírito Santo, ele vai fazer a vontade de Jesus, vai dar testemunho dele fazendo aquilo que ele fazia Jesus fazer. Jesus expulsava demônio pelo dedo de Deus. O dedo de Deus é o Espírito Santo. Entendeu? Então ele está falando assim, o Consolador vai vir, e ele vem de mim, vem do Pai. E vós, aqui ele fala, ó, ele dará testemunho de mim, o Espírito Santo, e vós, os discípulos, também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então quem vai dar testemunho aqui na terra? É o Espírito Santo, Consolador, e nós. E como nós damos testemunho? Através do Espírito Santo. Então, quem está aqui na Terra é o Espírito Santo, não é Jesus. Quem está aqui na Terra é o Espírito Santo, não é o Pai. Então, mas os três são um, mas quem está aqui é a mãe. Então, quando você tem algum demônio que está ali te incomodando, fazendo alguma coisa, ou qualquer coisa do mundo que você quer, você não pede para o Pai, você não pede para Jesus, você pede para o Espírito Santo. Entendeu? E você tem que ter essa comunhão, como você tinha com Jesus, como você tem com Jesus, como os discípulos tinham com Jesus, você tem que ter a mesma comunhão com o Espírito Santo. Você tem que acordar de manhã e falar, bom dia, Espírito Santo, eu te amo, minha mãe e tal. Isso aí. E aí quando você tem... E você faz isso dentro da sua casa, porque você tem que treinar na sua casa para depois fazer na rua. Então quando você está em casa e você sentir um calafrio, tem algum medo, alguma coisa, você tem que... Pô, qualquer coisa, se você está com algum problema, você fala, Espírito Santo, amarra esses demônios aqui. Ó. O Espírito Santo fala assim, como se você estivesse vendo os demônios aqui. Aqui em casa, se tivesse demônio. Eu falo, Espírito Santo, amarra eles, pai, envia 100 milhões de anjos na minha casa. Quando chegar na hora que tiver alguém com um demônio na minha frente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu faço aqui em casa. E eu tenho fé que o que ele faz aqui, ele vai fazer quando tiver alguém. Aí eu falo, Espírito Santo, amarra ele. Mas não tem um... Como é que fala? Não é igual os padres católicos lá que ficam lá fazendo reza, sabe, não tem e apanha deles. Não, o Espírito Santo, ele vai estar junto com você, mas você tem que ter o Espírito Santo, né? Aí você fala, o Espírito Santo não tem um livro que tem umas regras ou palavras que você fala. Você tem que falar como fala, Espírito Santo, amarra ele, em nome de Jesus sai. E é isso. E ele fala, estas coisas vos tenho dito para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Tá vendo que aqui ele até fala isso, prestar um serviço a Deus, porque os judeus, servindo Deus, que é o arconte Sabaoth, acreditavam que matando os cristãos estavam fazendo uma coisa boa para o Deus deles, entendeu? Aqui ele não fala o meu pai, ele está falando Deus. Aqui já é uma prova também na Bíblia que o Deus dos judeus não é o pai de Jesus, entendeu? Aí, e essas coisas eles vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Você entende? Uma hora ele fala Deus, por quê? Porque não é o pai dele. Ele fala, ó, eles vão matar vocês pensando que estão fazendo serviço ao Deus, mas o Deus deles. Aí, porque eles não conhecem o Pai. Senão ele iria falar,
Eles conhecem, porque eles conhecem, eles adoram Jeová. Jeová é o pai, mas ele não fala Jeová, o Deus dos judeus, é o meu pai. Ele fala, eles não conhecem. Porque senão ele ia falar, não, o Deus deles lá, tal, é o diabo. Não, aqui ele está falando Deus mesmo. Mas tenho-vos dito estas coisas para que quando chegar aquela hora vos lembreis de que vos tinha dito. E isto eu não vos disse no princípio, porque estava com vocês, convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, que é o Pai. E nenhum de vós me pergunta, para onde tu vais? Mas porque eu vos disse isso, essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Tá vendo? Ele fala, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então a mãe, que é a Sofia, que é o Espírito Santo, que é a mãe, ela tinha que vir. Porque Jesus falou, eu tenho que ir para ela vir, porque então ela é muito importante. E as pessoas não têm essa compreensão que o Espírito Santo é importante. Ninguém ora para o Espírito Santo. Tipo, as pessoas não oram. Eu nunca vi ninguém orando, o Espírito Santo me dá as coisas. Porque as pessoas não têm conhecimento. Mas se você lê a Bíblia, você entende que ele é importante. As pessoas acham que o Espírito Santo, que o Consolador é uma energia de Deus, é uma coisa só que faz você falar em línguas e tal. Não, mas é Deus. E você tem que orar direto para ele para algumas coisas. Eu falo ele, ela, tanto faz. Não tem coisa que o Espírito Santo, tanto o Jesus como o Espírito Santo para nós, eles são a mesma pessoa. Então, o Jesus, ele é a Sofia também. Então, eu posso falar tanto homem quanto mulher, Jesus, a Sofia, mas eles, cada um faz uma coisa. Entende? Esse é o conceito. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se porém for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus, ele sobe e já envia o Espírito Santo pra gente, entendeu? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Então o que é a função do Espírito Santo? Convencer as pessoas que elas pecaram. Mas o que é o pecado? Ele não fala pecado é você matar, roubar. Não, ele fala pecado é não crer em Jesus, não ter esse conhecimento. Porque Jesus é a luz e você tem que conhecer a gnose. Então conhecer a Jesus é a gnose, entendeu? Qual que é o pecado? Porque eles não creem em mim. Então crer, ter fé é ter conhecimento, que a fé vem pelo conhecimento da palavra. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Entendeu? Meu Pai, ele fala. E vós não me vereis mais. Isso é uma justiça divina. Que Jesus veio, trouxe esse conhecimento, mas as pessoas não vão ver, elas teriam que acreditar pela fé. A gente não foi igual ao discípulo que a gente conseguiu ver Jesus. A gente está acreditando numa coisa que contaram pra gente. E que a gente sente dentro de nós. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui ele não fala o diabo. Aqui ele fala o príncipe deste mundo. E quem que é o príncipe deste mundo? Deixar para vocês aí, que já entenderam. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, Jesus fala isso, ó, presta atenção. Eu tenho muitas coisas a vos dizer. Então tá além da Bíblia, porque depois desse livro de João não tem mais palavra de Jesus na Bíblia. Mas não, vocês não podem suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. Então as pessoas iriam ouvir o Espírito da verdade e aí ele iria ensinar os discípulos, então eles poderiam escrever outros livros, que é o que aconteceu, que são esses livros apócrifos gnósticos aqui, que é o Espírito da verdade que fala com eles. Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. E ainda ele vai falar do que ouviu e ainda vai falar o que vai acontecer. Então, os livros que tem de Apocalipse fora da Bíblia, que o Espírito Santo falou para os apóstolos, está escrito aqui na Bíblia que Jesus disse que eles tinham que seguir isso. E ainda são coisas superiores que Jesus disse que eles não teriam capacidade de entender. Tanto que o Evangelho de Valentino, no início ele fala que antes deles receberem o Espírito Santo ali depois de Pentecostes, eles não conseguiam ter essa compreensão. Porque quando você não tem o Espírito Santo, você não consegue entender. Se eu não tivesse o Espírito Santo, isso aqui para mim ia ser a mais loucura das coisas. Eu creio nisso e consigo compreender, porque o Espírito Santo ele me dá essa capacidade de entender. E ele me ensina.
Você só consegue com o Espírito Santo. Entendeu? E isso ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará. Então o Espírito Santo ele te glorifica, ele glorifica Jesus. Então por isso que quando você falar em nome de Jesus, Espírito Santo, amarra esse demônio, para glorificar Jesus, ele vai fazer, não porque ele te obedece, mas porque ele é um com Jesus, um com você, e nós somos um. E aí ele vai fazer, ele não vai deixar o nome de Jesus ser envergonhado, entendeu? Então sempre fala, Espírito Santo, em nome de Jesus eu quero um emprego novo, quero passar num concurso, Espírito Santo, eu quero uma casa nova, Espírito Santo, eu quero paz, eu quero amor, eu quero uma vida em paz. Porque a gente tem que buscar riqueza, a gente tem que buscar a vida em paz e ter o pão de cada dia. Mas tudo bem, deixa eu continuar aqui que eu vou terminar. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. Então, quem é que está incumbido de mostrar para você as coisas que são de Jesus? Que Jesus não pôde mostrar para os discípulos enquanto ele estava vivo ali, porque os discípulos eram ignorantes, eles não tinham o Espírito Santo. Aí depois, quando ele ressuscitou, ele teve que ir, ensinou para eles, e o Espírito Santo continuou ensinando eles e continua ensinando a gente. Então, hoje você pode aprender com o Espírito Santo. Ô, El Shaddai, eu não vi sua pergunta não, desculpa, eu tô empolgado aqui que eu tô com pressa. O bicho, a Bíblia que nós tá no seu perfil para comprar o físico, né? Não, eu não sei se eu botei o link da física. Tá o link da Bíblia Gnóstica? Não, da física tá no Mercado Livre, aí eu envio lá. Mas tem também, se comprar direto da Amazon, e tem o do Kindle. Eu não lembro se eu coloquei só o do Kindle, eu coloquei que tem várias opções lá, e tem do Mercado Livre. Mas qualquer coisa, depois manda uma mensagem para mim, Shaddai, no privado aí, aqui no TikTok. Aí você manda o seu CEP e tal, faz o Pix lá, eu te mando direto, mando no correio, a gente vê quanto fica, passa o endereço lá, eu mando, sem precisar pelo Mercado Livre, se você quiser. Eu tenho ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros ainda. Eu mandei um esses já pro Ceará. Quem quiser, gente, a Bíblia física, manda pra mim o CEP lá, o endereço, eu vejo no correio, aí eu embalo e mando. Comprei uns papel pardo lá pra embalar. Aí eu mando. É que o Mercado Livre é bom que já imprime tudo e já vai direto, que você pode parcelar no cartão. Aí está R$ 150, que é muito caro trazer dos Estados Unidos e colocar para imprimir. Desculpa, tá, gente? Não dá para eu fazer de graça, porque o papel deles, a Amazon cobra muito caro para imprimir, para fazer. Eu não achei outro jeito. Eu só queria... Deixa eu voltar aqui. Respondi, amigo? Desculpa. Depois manda pra mim. Manda pra mim no seu endereço lá, a gente vê. Depois te mando o link do Mercado Livre certinho. No Mercado Livre você consegue parcelar e eu mando. É que se você pedir direto da Amazon, aí você vai pagar muito de frete. Eu paguei de frete $30, eu acho. 30? É. Foi R$ 150 só de frete. Aí pra trazer as todas, nossa, deu mais de R$ 1.000. Mas chega rapidinho. Ai, voltando. Que eu tenho que sair, gente. Onde eu tava? Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vos mostrará. Tá vendo? Isso é a unidade. Então ele vai pegar o que é do Pai, que também é de Jesus, e vai mostrar pra gente que é isso daqui, que é a gnose, que é o conhecimento, que é o que tá escrito aqui. Gente, não tem jeito. Eu vim aqui, eu tô no final dos tempos, o mundo vai acabar daqui a uns anos, tá? Ó, estamos em 2024. Até 2027, a gente vai passar por um período muito conturbado aí, com muitas mudanças climáticas e algumas guerras aí. Conta aí, vocês estão no pior momento da vida de vocês, tá? Aí depois de 2020, não é que o mundo vai acabar não, gente, é que o negócio vai ficar feio aí. Porque o mundo acaba para quem morre. Então vocês têm que, antes de morrer, vocês têm que conhecer a verdade, entendeu? Porque vai ter um monte de mudança climática. Tem uma geleira lá na Antártida que ela tá se soltando, a água quente do oceano está entrando debaixo dela. Essa geleira, quando se soltar, ela derretendo, quando ela for para mar aberto, ela vai aumentar o nível do mar em até 65 metros, tá? Por isso que ele daí fala que o mar vai invadir as costas. E as pessoas que moram no mar, se não for inundado, elas vão subir tudo para onde a gente mora aqui nas montanhas. E você tem que morar na montanha, sai do mar, não compra casa na praia não. Tô dando esse conselho. E aí depois, então 2027, Nossa, aí no livro muito tempo atrás, mas deixa eu falar. Aí depois, 2027, a gente tem mais 3 anos e meio, 2031, até 2032 tem muita coisa para acontecer. Então a gente tem uns 9 anos, sei lá.
Ou 7, sei lá. Eu nem ligo pra isso. Pra mim é só coisa de arcontes daí. Mas no fim tá vindo aí, pra quem morre, né? Porque um monte de gente morre, não sei se depois outras vivem. Aí vai passar uns cometas aí, tem um monte de profecia legal. Aí no Mato Grosso é engraçado porque vai lá por dentro, pelo Rio Grande do Sul, pelos rios, e aí inunda. O lugar mais seguro é aqui onde eu moro, vocês sabiam? Aqui pra inundar, tipo, porque vocês aí ele vai por trás, mas aqui como tem a Serra do Mar, aqui é o lugar mais seguro, assim, se inundar as coisas. Eu estou no lugar certo. Venho pra São Bernardo. Venho pra São Paulo. Agora já era, gente. Agora eu preciso sair, que eu vou tomar um banho, que hoje é sexta-feira. Mas foi bom. Eu vou continuar o livro. Parei na página 206. Li quase nada hoje, mas eu volto. Tchau, gente. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Obrigado pela participação. Até outro dia. Eu vou fazer um dia lá no sol, um dia à tarde, assim, no sábado ou no domingo, lá na minha jacuzzi lá. Fazer uma live lá, porque é melhor no calor.